O espírito humano e o espírito de Deus. Esse é o tema da nossa lição esta semana. O tema da leitura diária desta terça-feira, 16 de dezembro de 2025 é Recebendo refrigério no Espírito. O texto que estaremos meditando se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 13. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegremos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Estamos com o objetivo nesse estudo de você aprender, compreender como o Espírito inicia e fundamenta a vida espiritual, despertando a consciência, gerando fé, ensinando as verdades divinas e trazendo refrigério ao espírito humano. Portanto, vejamos Deus, o Deus que se importa com o interior. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Após o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios relatando uma experiência profunda de consolo, alegria e refrigério espiritual. Ele não fala de bênçãos materiais, nem de circunstâncias, não falam de bênçãos materiais, nem de circunstâncias extremas favoráveis, mas de algo que acontece no espírito. O texto revela que Deus se importa com o interior do ser humano e que o Espírito Santo atua diretamente no espírito humano, trazendo descanso, renovo e alegria. Vivemos dias de cansaço emocional, pressões espirituais, conflitos sociais e desafios constantes. Muitos estão na igreja fisicamente, mas espiritualmente abatidos. O texto que nós estamos lendo é de segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 7, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 13, nos ensina que o refrigério verdadeiro vem quando o Espírito Santo de Deus toca no espírito humano. Já deixo uma pergunta aqui para você ir meditando e fixar sua atenção e melhorar o seu aprendizado. Como continuar servindo a Deus em um mundo tão desgastante sem experimentar o refrigério do Espírito Santo? Como podemos continuar servindo a Deus em um mundo tão desgastante sem experimentar, sem viver o refrigério, o renovo do Espírito Santo? Busque o Espírito de Deus, peça a Ele: Senhor, renove as minhas forças. Senhor, renova as minhas forças, me dá vigor físico, espiritual e emocional. Portanto, Deus não trata apenas do que fazemos, Ele trata de quem somos por dentro. Neste momento nós veremos que este estudo nos mostra que não servimos por força humana, mas pelo poder de Deus que opera em nós. O refrigério no Espírito revela a obra inicial do Espírito Santo. Vejamos, Paulo afirma que o espírito de Tito foi recriado, ou seja, fortalecido. Isso aponta para a obra inicial do Espírito Santo no espírito humano. Tem cansaço que não tem energético que tira, tem cansaço que não tem sono ou repouso que tira. É somente o toque
que da presença do Espírito Santo pode tirar, porque não é um cansaço da mente, não é um cansaço do corpo, não é um cansaço físico, mas é um cansaço espiritual, é um esgotamento espiritual. E eu sei que eu falo com pessoas, ou seja, Deus fala com pessoas através de mim, que estão sofrendo cansaços físicos, cansaço, exaustão física muito extrema, que você não compreende. Dorme cedo, levanta no horário certo, e descansa, mas nunca alcança o descanso, nunca alcança o vigor, o revigoramento. E isto é porque teu espírito está abatido. E em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder desta palavra, estou ministrando refrigério, revigoramento sobre sua alma, sobre o teu espírito. Seja fortalecido, seja renovado, seja cheio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é somente o Espírito Santo que pode trazer restauração, renovação, fortalecer o espírito humano. Vejamos que o apóstolo Paulo afirma que Tito, o espírito de Tito foi recriado, ou seja, restaurado, renovado, fortalecido. Isso aponta para a obra inicial do Espírito Santo no espírito humano. Só recebemos fortalecimento, refrigério em nosso espírito quando o Espírito Santo nos toca. A renovação da mente, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o Espírito Santo inicia sua obra, nos levando a uma consagração total. A renovação da mente não é automática, ela acontece quando vivemos em constante comunhão com o Espírito Santo, por meio da oração e da palavra. O Espírito nos capacita a discernir a vontade de Deus. Ele renova nossa forma de pensar, ele nos prepara para viver uma fé prática e constante. Vejamos, uma mente não renovada gera um espírito cansado. Uma mente não renovada gera um espírito cansado. Uma mente alinhada com o Espírito Santo gera refrigério diário. Mesmo em meio às lutas, suas forças são renovadas. O Espírito de Deus, como voz e luz no espírito humano. Quando damos lugar ao Espírito Santo, ele fala ao nosso íntimo, ele traz sabedoria, revelação, como está escrito na carta aos Efésios capítulo 1, versículo 17. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Aqui esse texto esclarece decisões, esse texto nos faz entender que o Espírito Santo esclarece decisões difíceis, como está em Atos capítulo 15, versículo 28. Ele gera entendimento e paz em Romanos capítulo 8, versículo 14. E Paulo diz que o Espírito ilumina os olhos do coração. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. O coração aqui representa o homem interior, onde o espírito e a alma se entrelaçam. É nesse lugar que o Espírito Santo traz refrigério, direção e segurança. Muitos vivem confusos porque não param para ouvir o Espírito Santo. Quando ouvimos sua voz, nosso espírito encontra descanso, paz e clareza. Oh, bendito Deus, seja você renovado agora, em nome do Senhor Jesus. O novo relacionamento com Deus traz refrigério ao espírito. Paulo usa a figura
da adoção em Gálatas capítulo 5, capítulo 4, versículos 5 e 6. No contexto romano, o filho adotado recebia todos os direitos de um filho legítimo. Assim também acontece conosco. Não somos mais escravos do medo, somos filhos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo testifica que pertencemos a Deus, como está escrito em Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Mesmo quando os sentimentos falham, o Espírito Santo nos lembra quem somos em Deus. Isso gera segurança espiritual, identidade e alegria. O refrigério vem quando paramos de viver como escravos espirituais e passamos a viver como filhos confiantes no amor de Deus Pai. O refrigério é produzido pela comunhão e pela obra contínua do Espírito Santo em nós. Paulo foi consolado ao ver a comunhão entre os irmãos. O Espírito Santo usa a oração, a palavra, a comunhão, a edificação espiritual, inclusive o orar em línguas. O Espírito não apenas consola, ele renova forças, restaura alegria e reacende o fervor espiritual. Uma igreja refrigerada pelo Espírito se torna uma igreja saudável, relevante e frutífera para a sociedade no reino de Deus. Portanto, já estamos concluindo esse estudo desse dia. Portanto, nós devemos viver em constante refrigério espiritual. Neste momento, quero que você aprenda que o espírito humano só é fortalecido pela ação do Espírito Santo. O espírito humano só é fortalecido pela ação do Espírito Santo. Não avançamos por força humana, não avançamos por vista ou por estratégia, mas pelo poder de Deus que opera em nós. Cada atitude, testemunho, se torna uma expressão de um coração cheio da presença divina. O Espírito Santo desperta nossa consciência e gera fé, ensina a verdade, intercede por nós e produz fruto que glorifica a Cristo. Ele nos chama a uma comunhão diária, profunda e disciplinada. Para já caminharmos para o encerramento desse estudo, deixo mais uma pergunta. Estamos vivendo apenas de atividades religiosas ou de um relacionamento vivo, refrigerante com o Espírito Santo? Nesta semana, busquemos mais o Espírito, permitindo que Ele guie, ensine e produza em nós uma vida cristã autêntica e frutífera. Quando o Espírito de Deus encontra um coração disponível, ele transforma cansaço em alegria e fraqueza em poder. Que o Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento, renove nosso espírito e nos conduza à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Que Deus continue te usando, te iluminando como instrumento desta terra. Compartilhe, deixe o seu like em nome de Jesus Cristo. Amém.